Pessoal, bom dia a todos. Então, sejam bem-vindos aí mais uma aula de laboratório de teoria de controle, conforme estava previsto no nosso cronograma de aula, né? E também como uma sugestão lá de laboratório de análise. A nossa primeira aula aqui será hoje sobre escrita científica, né? Dedicada principalmente à escrita de relatório técnico científico. Então, vou apresentar algumas normas, tentar esclarecer e chamar a atenção por alguns pontos, né, ao qual vocês erraram aí muito no ano passado. Vou tentar orientá-los nesse sentido. Então eu começo ali com a parte teórica mesmo, né, de onde vem isso, por que dessa cobrança aí, porque a gente começa com a definição de escrita científica, o que é escrita científica, que é importante saber disso. Depois eu vou dar uma passada sobre a estrutura textual do... Oi? Desculpa interromper, é que já tá compartilhando a tela? Que pra mim não tá aparecendo, não. Sim, Gustavo. Tá... Eu vou sair e entrar de novo, então. Ok. Então, na sequência, eu vou apresentar a estrutura estrutural do texto, né? A estrutura textual do texto e explicá-la, tá? Então, vou explicar ali mais ou menos como que deve ser construída cada parte do relatório ou do artigo aí no caso de vocês. Apresento aí, vai ser uma revisão, esses slides até aqueles que eu usei ano passado, tá como exemplo de erros comuns aí na escrita de relatório, que o pessoal cometeu no semestre passado. E deixo aí também algumas referências de suporte e de auxílio para vocês. Bom, então, escrita científica, porque é importante dar atenção, né, a esse estilo de escrita, porque é uma narrativa que vai abordar algum conceito ou teoria baseado no conhecimento científico através da linguagem científica. Então não é qualquer texto, tá? Ele é um texto direcionado, é um texto que você está escrevendo para um público específico, um público que tem conhecimento sobre o assunto. Então, por isso, de todo esse rigor com o texto técnico científico, você não está escrevendo para um público leigo. Então, é importante dar-se a devida atenção à formulação matemática, é importante dar devida atenção à qualidade do português, ao tempo verbal correto, dentre outros fatores, assim também como deixar claro ali a qualidade das imagens, né? Isso a gente vai falar mais à frente. No laboratório de teoria de controle, nós vamos trabalhar com dois formatos. Eu deixei livre aí. Você pode trabalhar com o formato de relatório técnico, que eu vou estar disponibilizando lá no SIGA, ou de artigo científico, que eu também estarei deixando a orientação de template para vocês lá no SIGA. Mas são esses dois gêneros, relatório ou artigo científico, tá? Bom, de qualquer modo, relatório técnico científico tem norma técnica, tá? O Lucas não criou isso da cabeça dele. Eu vou, inclusive, apresentar essas informações aqui. Que refere-se ao quê? Existe uma norma BNT, que é a NBR 10719. Ela é antiga, essa norma. Porém, a última atualização dela é de 2015. Se eu não estou enganado, é a terceira atualização dessa norma de relatório. E ela estabelece todos os critérios para a escrita de um relatório. Todas as seções obrigatórias que devem estar presentes em um relatório técnico. Não é técnico ou científico aí no caso. Bom, então para relatório a gente sabe que tem uma norma técnica. E para artigo científico? Bom, para artigo científico eu não conheço uma norma. Então não existe uma norma BNT para a escrita de artigo científico. Porém, o artigo científico, ele pode ter, quando eu falo norma, me referindo à questão estrutural, formatação da página, tamanho de fonte, posição, uma coluna, duas colunas, tamanho de título. Isso vai depender muito de onde você está submetendo,
se é um artigo de revista, se é um artigo de congresso, onde que você está oscilando. Para a nossa área, aqui da engenharia mecatrônica, dando atenção principalmente mais ao eixo da elétrica, do controle, nós temos duas grandes instituições, tá, de nível nacional e internacional, que determina para a gente aí um template, um modelo de como escrever relatório, tá? Que é o I3E e que é o IFAC. A CBA, né, que é a Sociedade Brasileira de Automática, a SBA, na verdade, ela utiliza o template, né, do IFAC, tá? Que é a Federação Internacional de Automação e Controle. De todo modo, apesar de não existir uma norma brasileira para a escrita de um artigo científico, tem-se uma regra para se estruturar o texto, tá? Então você também não escreve esse texto, apesar de ter um formato, ele vai ter, como eu vou dizer, partes essenciais em cada seção desse texto. Vamos dizer assim, eu deixo isso na referência ali para vocês, sobre como fazer essa estruturação do texto para o artigo científico. Bom, retornando aqui então à estrutura, né? Essa aí é até uma imagem lá da norma NBR 10719 de 2015. O relatório técnico científico, então ele pode ser um relatório que você pode escrever para a empresa, ou pode ser um relatório de caráter científico, de um trabalho científico que você está fazendo. A estrutura do relatório ela é a mesma. É composta por uma parte externa e por uma parte interna. Na parte externa vai ali a capa e a lombada. A parte externa, como diz a norma, ela é opcional. A parte interna, ela tem elementos opcionais, mas tem elementos também que são obrigatórios. Deixa eu só ver aqui o que o Nathan perguntou aqui, só um minuto. Não, Nathan, não está correto dizer aí. Peraí, deixa eu só repetir sua pergunta aqui, deixa eu ler de novo aqui, que eu acho que eu li errado. Seria correto dizer que as práticas eram relatórios técnicos e os textos para os trabalhos conteúdo? Não, tá? A parte de laboratório, sim, era relatório técnico. A parte de teoria, você não tinha artigo ali. Você estava usando uma estrutura de formatação de artigo. Então, a termos de configuração de fonte, de divisão de seção, de divisão de coluna, você estava usando um modelo, como eu vou dizer, de artigo. Então a estrutura era, mas a montagem do seu texto, eu não li a maior parte dos trabalhos que vocês entregaram lá, mas pelo trabalho final, né, que foi correção conjunta, nessas partes, estruturação de cada seção, há falhas ali que não caracterizavam então como um artigo científico pronto, tá? Era uma direção de artigo científico, mas não um artigo científico pronto. Então tinha coisa lá que tinha que passar por revisão. Mas estava próximo de um artigo científico. Então, voltando aqui à parte do relatório técnico, o que nós temos? Temos os elementos pré-textuais, que vão estar ali basicamente identificando o que você tem no seu relatório técnico, que é o quê? A folha de rosto, vou entrar em detalhes sobre o que é obrigatório. A errata, caso esse relatório não seja a primeira versão que você está divulgando esse relatório, então caso tenha que fazer alguma correção, passou algo ali que você não viu na primeira versão, então é opcional. Agradecimentos é opcional. Resumo. No modelo que nós estávamos usando ano passado, não tinha resumo. Só que o resumo ele é obrigatório aqui pela norma. Então eu atualizei o template e o modelo que eu vou estar disponibilizando lá, ele traz o espaço, né, a posição para o resumo. Bom, listas, aí entra a lista de ilustrações, que são as figuras, as tabelas, de abreviaturas e siglas e de símbolo. Tudo isso é opcional. Então, para a disciplina, tudo o que é opcional não está na nossa estrutura. Para quê? Justamente para reduzir o tamanho aqui do nosso relatório.
porque seriam coisas, tirando ali a lista de abreviaturas e siglas e símbolos, o resto é gerado automaticamente. Então por que eu tirei? Eu tirei só para reduzir o número de páginas do PDF em si. E o sumário? O sumário nós já tínhamos ano passado, que é um resumo básico ali por tópicos do trabalho. Aí, uma vez que nós temos então a parte de identificação, que são esses elementos pré-textuais, chegamos no corpo, né, em si do relatório, que são os elementos textuais. Então é aqui que você transmite para o leitor, que você vai dar a informação sobre o trabalho ou sobre o processo que você está analisando lá na indústria. E ele é composto de quê? Ele é composto da introdução, do desenvolvimento do trabalho e das considerações finais. Vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas tópicos aí também. Feito a escrita, então, dessa parte do corpo de texto, que é onde você está dando informação sobre o relatório, né, sobre a atividade que você estava analisando, entramos nos elementos pós-textuais, que para a gente aqui limita-se às referências, que é obrigatório, porque principalmente lá na introdução, no desenvolvimento, quando você está utilizando métodos prontos, você tem que fazer a citação de onde você está indo atrás desse recurso, onde você está buscando essa informação. Então é interessante, é necessário colocar aí as referências. Aí glossário, apêndice, anexo, INDE, formulário de identificação, que se eu não me engano isso aqui é para a biblioteca? Não. Tudo opcional, nós não vamos colocar nada disso. Apêndice e anexo, ainda vá lá, a gente poderia colocar alguma coisa. Mas, de novo, que, por exemplo, o código que você tem aí, que vocês desenvolvem, né, na prática, o código ali que eu peço comentado, você poderia colocar ele como um anexo, por exemplo, e tá incluindo ele aí no relatório. Mas vamos poupar aqui de novo, reduzir o tamanho do arquivo em si. Então, só para deixar claro, o que eu fiz? Eu atendi uma reclamação do Rodrigo Alves, que o curso não tinha um padrão de relatório. O que eu fiz? Peguei o padrão ABNT. E não é o caso de vocês ainda, né, da turma regular aí que deveria estar no 7º período, mas esse modelo de relatório ele já está sendo trabalhado com os meninos lá do 3º período. Tá? Foi trabalhado ano passado e será trabalhado esse ano agora, de 2021, lá em metodologia científica. Para quê? Para tentar já padronizar esse modelo de relatório no curso. Inclusive com o pessoal da física participando, com o pessoal da matemática também participando. Bom, entrando em detalhes aqui sobre cada parte ali do texto. Estruturalmente, gente, isso aqui está pronto. O que a folha de rosto tem que ter? É aquela capa do relatório que vocês me entregam. Você tem o nome da organização, que é o nome do Cefet, com a identificação do departamento, o título do trabalho e subtítulo, se houver, que é o título do experimento, do relatório que você está fazendo. Então, por exemplo, aí, as primeiras práticas que nós vamos fazer semana que vem e na semana seguinte é sobre identificação. Então, o título tem que estar relacionado com a identificação de sistemas. Nome do responsável, que é o nome da dupla, então é só preencher, o LaTeX já te dá essa estrutura pronta. Local já está pronta, ano de publicação em algarismos árabes também já está pronto lá. Você compilou o arquivo, já vai sair tudo pronto. Então é a identificação da instituição, de quem está fazendo, do assunto, o local que isso está sendo feito e quando isso está sendo feito em termos de ano ali. Ficou até com erro de acentuação aqui em publicação. Bom, resumo, tá? Eu tirei isso aqui da própria norma, então é o texto da norma, então é o que ela está falando. É o resumé do francês, o abstract do inglês, o resumo do espanhol, em espanhol. E o que consiste? É a apresentação concisa. Então você vai ter que falar, dar para o leitor uma visão geral sobre o seu trabalho, mas de forma muito sucinta. Em que sentido? Você tem que mostrar dentro do resumo qual é a área que você está trabalhando. Nós estamos trabalhando em controle.
tá? Os nossos relatórios aqui na disciplina são relacionados a controle. Mas a área de controle, ela é enorme. Então, dentro de controle, qual área específica você está trabalhando? Isso tem que estar ali na sua primeira, na segunda frase já do resumo. Resumo, você não estende o texto. Você tem que ser objetivo. Você tem que ser conciso nas suas informações. Você vai apresentar o que uma breve revisão do que é feito, dar uma direção do que é feito na literatura, do que já foi feito, né? E o que vai ser feito no seu trabalho. Então você mostra o caminho, o que está sendo feito no seu trabalho. Assim também como uma indicação dos resultados obtidos no trabalho. Então é basicamente essas informações que nós colocamos num resumo. Seja ele o resumo do artigo, seja ele o resumo do relatório. Essa estrutura não muda. O que pode mudar é o espaço que você tem para fazer isso. Tá? Sim, Natan? Lucas, o seguinte, você fala um pouco dos resultados no resumo. Você dá uma indicação dos resultados. Então, como assim uma indicação, Natan? A indicação, quando eu falo de você dar uma indicação dos resultados, você fala que o método proposto está sendo comparado com a técnica B e C, por exemplo, e que os resultados, talvez, por exemplo, por índice IAE e ITAE, indicam que o método proposto no trabalho tem uma performance melhor. É uma indicação. Você não faz discussão de resultado no resumo. Certo? Não, beleza. Ficou claro isso daí? Sim. Beleza. Não, ô Eduardo, só em português, tá? Não, nada de inglês, não. É na nossa língua mesmo. Para quem adotar lá o modelo de artigo, aí sim, inglês e português, porque você está no modelo de artigo. Mas quem adotar o modelo de relatório, só português. Ok, Eduardo? Beleza. Então, é mais ou menos essa estrutura que eu falei para o resumo. Lembrando, não há discussão no resumo. É uma indicação do que o texto apresentará. Bom, o sumário, ele é gerado automaticamente. Ele também pode ser interpretado, né, como a própria norma diz ali, como um resumo. Mas ele é um resumo por tópicos, que a gente vai pegar só título de seção. Então é um resumo que você está apresentando a estrutura do seu texto. Você apresenta o conteúdo que está sendo dado, introduzido em cada seção, em cada capítulo, subseção, e identifique em que página que isso está acontecendo. Então é meio que um resumo estruturado, tá? Isso é a questão do sumário. Para o nosso caso, não há preocupação para se gerar esse sumário, porque o LaTeX faz isso para a gente automaticamente. Então vocês não precisam ficar preocupados em desenvolver o sumário. Bom, introdução. Eu até dividi, tá, gente? Esse material aqui eu tirei até lá do curso de escrita científica da USP. E como que você formula uma introdução? Observem, nesse momento eu começo a escrever sobre o meu trabalho. Então aqui começa o corpo de texto. Toda a informação que eu colocar desse ponto da introdução adiante, lógico, vai impactar na parte pré-textual, mas é aqui que é o corpo do meu relatório. É aqui que nós temos informações, é aqui que eu vou vender o meu resultado. Principalmente para quem tem na cabeça aí que vai para a indústria. Então é aqui que você fala para o cara assim, olha, eu analisei seu processo, ele acontece dessa forma, tem esse problema, a solução é essa. Você começa com uma introdução. Bom, de um modo geral, tá? E a introdução, eu entendo que semestre passado a gente está acertando a mão, pessoal. A gente nós já conversamos sobre isso em algumas oportunidades. Nós estamos readaptando os cursos em relação a presencial e ensino remoto. Sei que vocês entraram despreparados na disciplina no semestre passado, mas
pouquíssimas pessoas conseguiram fazer uma introdução corretamente para mim entre todos aqueles relatórios que vocês me entregaram no semestre passado. Poucas duplas entregaram uma introdução no formato como deve ser uma introdução. A introdução, ela é um texto, tá? Que ela vai ter ali de 4 a 5 parágrafos, ok? E ela mantém similarmente, lógico que agora você vai poder escrever mais, você vai citar referência. Ela tem uma estrutura muito parecida com um resumo, com a diferença que aqui você tem mais espaço para falar. Então você começa com a introdução ao assunto do relatório ou do artigo. Presta atenção. De novo, você está na introdução, mas se você vai falar de controle, se você está falando lá de P&D, ou você já entra dando um exemplo, onde o P&D está dentro da indústria, você fala assim, olha, o P&D ele é comum na indústria lá, por exemplo, na indústria papeleira. Ou você arruma uma outra abordagem, mas mais próxima do que você está falando. Por quê? Tem gente que começa com uma frase tão genérica que essa frase ela não faz sentido para o texto. Você começa pegando um negócio. Imagina que a gente está no funil. Mas lembra-se, o nosso público ele é um público técnico e específico. A pessoa vai lá na parte mais larga do funil e vai lá na borda dessa parte mais larga para começar o assunto. Não, gente, se o funil está lá, desce um pouco mais e aproxima do assunto, a qual é tema do relatório. Então, você começa a introdução, vai apresentar a lacuna, que é o motivo de estudo, né, do seu relatório. Porque se você está fazendo um relatório é porque você está estudando alguma coisa. Então você mostra qual é a lacuna, a fragilidade, o objetivo do trabalho que está sendo desenvolvido. Isso tudo no primeiro parágrafo. Feito isso, o que você faz na sequência? Olha, a área é essa, a fragilidade é essa. Você agora faz o que a gente chama lá no TCC do estudo da arte. Que é o quê? É revisar o que está sendo feito. Então é aqui agora que você vai escrever 2 ou 3, o segundo ou e terceiro parágrafos, tá? Isso vai depender da quantidade de áreas que o seu relatório ou o seu artigo está envolvendo. Então, você faz uma revisão dos trabalhos. Olha, controle P&D já foi tentado sintonizar dessa forma por fulano. Nesse outro trabalho, tentou-se essa abordagem de sintonia do controle P&D. Nesse trabalho aqui, tentou dar robustez ao P&D. No trabalho Z, tentou fazer um P&D adaptativo. De forma muito simples. É mostrar para o leitor, nesse momento, que você tem know-how sobre o assunto que você está falando. E como que você faz isso? Você vai na literatura e vai procurar publicações relacionadas ao seu trabalho, tá? Como você está buscando isso? Se você está fazendo, por exemplo, eu posso estar fazendo P&D com inteligência artificial. Eu preciso, nesse momento de estado da arte, falar sobre P&D, mas eu preciso falar também sobre inteligência artificial. Então, às vezes eu não consigo fazer isso em um parágrafo só. Então, eu posso, tá, utilizar até 2 parágrafos para fazer esse estudo da arte, né, essa apresentação dos assuntos relacionados ao trabalho que será desenvolvido. Lembrando, é uma revisão do que foi publicado. Parágrafo 2 ou parágrafo 2 e 3, tá? Dependendo do tamanho do assunto aí que vocês vão tratar. O terceiro parágrafo, vamos considerar assim, que a gente tem ali 4 parágrafos só. O terceiro parágrafo, você agora vai falar, olha, então baseado ou num trabalho anterior, ou baseado no que foi encontrado na literatura, nesse trabalho é proposto. O que é proposto nesse trabalho? Você vai primeiro falar sobre a metodologia adotada no trabalho. O que será feito? Escreveu o que será feito, você vai fazer tudo breve, tá, gente? Aqui você não entra em discussão profunda sobre resultado, você não entra em discussão profunda sobre a técnica que você vai mostrar, você vai dar um indicativo de caminho, com mais detalhes do que você deu lá no resumo. Então, qual é a metodologia? O que será feito? Como será feito?
Feito isso, você começa a falar assim, olha, esse sistema vai ser aplicado no sistema de tanque. Será simulado no sistema de tanque? Será simulado no sistema fanplate? Será comparado com a técnica B e D? E os resultados serão quantificados. Descrevi tudo que o meu trabalho vai fazer. Eu descrevi a metodologia, descrevi qual sistema que ele será aplicado, descrevi como ele será avaliado, comparado. Então eu falei, de uma forma geral, eu falei tudo sobre o trabalho. Ok? Na sequência eu vou falar o quê? Eu vou mostrar qual é o... de novo, simples, tá? Vou mostrar os resultados. Então, olha, com base na análise dos índices, o método proposto ele teve uma performance melhor do que o método B e D lá, que foi usado para comparar com a técnica proposta. Ok? Então, com isso, eu fecho o meu terceiro parágrafo. E vou para o último. O que o último fala? Ele vai deixar para o leitor como que o trabalho está organizado. Olha, na primeira sessão, que é essa, nessa sessão foi introduzido o trabalho, foi feita a introdução do trabalho, a apresentação da proposta. Na sessão seguinte, será apresentada a revisão dos principais métodos adotados necessários para o desenvolvimento desse trabalho. E na sessão 3, tem a formulação matemática do controlador proposto. Na sessão 4, é apresentado os resultados obtidos por simulação no sistema lá de tanque. Só exemplo. E na última sessão, na sessão 5, por exemplo, é apresentado a conclusão do trabalho. Então, o último parágrafo você fecha com a estrutura. Como é que seu texto está organizado dali para frente? A questão de todo o desenvolvimento. Veja, você que agora está contando para o leitor em palavras, não por tópicos, como que o desenvolvimento do seu trabalho irá acontecer. Que é diferente do que você falou no resumo, que é diferente do que a gente vê no sumário. Porque você está contando para ele, meio que justificando a organização do seu trabalho. Tá certo? Com isso a gente fecha a introdução. Vejam, vocês devem... quem voltou, né, nas minhas correções de relatório, eu sempre colocava um comentário assim. Às vezes o texto do sujeito não tinha erros de português, não tinha erros nenhum. Ele estava ali um texto ok, vamos dizer assim, mas eu falava assim, olha, o texto não está na estruturação que a sessão requer, ou que a sessão demanda, alguma coisa assim do tipo. Por quê? Porque uma introdução ela tem que ter isso aqui tudo. Ah, falta tempo? Falta tempo. Tudo bem. Ah, eu não sabia que a introdução tinha que ser dessa forma. Ok, tudo bem também. Apesar de no semestre passado eu ter passado lá o curso de escrita científica, que lá ele fala exatamente isso que eu acabei de falar. Se eu não me engano é a segunda ou terceira videoaula que está lá de 40 minutos. Então, entendo que a gerenciamento de atividades ela é complicada. Mas, quando eu falava essa questão de estruturação da sessão, eu estava me referindo a como montar a estrutura da sessão, tá? A estrutura textual aí da sessão. Bom, desenvolvimento. Eu, Lucas, particularmente, gosto de fazer o desenvolvimento. O que você vai fazer no desenvolvimento? Você vai apresentar seu trabalho em si. Mas eu gosto de dividir isso em 2 sessões. A sessão de preliminares, que é a sessão ou capítulo que você dá revisão de todos os métodos e técnicas empregados no desenvolvimento do trabalho. Aqui também, eu até entendo, isso faz parte do amadurecimento, tá, gente? Como eu vou dizer, eu não quero dar um relatório para vocês e que vocês vão acertar de primeira. Não. Dificilmente alguém vai fazer isso. Por quê? Para a gente conseguir escrever um texto técnico, científico, seja ele relatório ou seja ele artigo, a gente precisa de ter um certo amadurecimento. E às vezes a gente é cobrado e não tem esse amadurecimento, porque em alguns casos a gente não teve feedback para trás. Então, qual é a vantagem de se escrever os métodos e técnicas empregados no trabalho? Primeiro, você já mostra os principais pontos, você já estabelece
os conceitos dos principais pontos que serão desenvolvidos no trabalho. Se você anotou, se você escreveu, você vai usar isso lá para baixo, no restante do seu texto. E na hora que você vai usar esses negócios que está lá para baixo, você vai usar isso como referência cruzada. Porque o que acontece se você não coloca essa seção aqui de preliminares? Você começa a desenvolver o trabalho, aí você está no desenvolvimento do seu trabalho, você tem que parar o desenvolvimento para explicar a técnica. Então a coisa começa a bagunçar. A coisa começa a ficar confusa. Então pensa, eu estou projetando um controlador PID, lá no meio do caminho eu preciso entrar com, por exemplo, lá o método da resposta 3 degraus para fazer a modelagem, que foi algo que a gente trabalhou no laboratório de análise no semestre passado. Aí no meio do desenvolvimento do projeto do controlador PID, eu tenho que parar o projeto de controlador PID para dar sequência na explicação do método de identificação de resposta, lá o degrau de 3 parâmetros. Então vamos pensar em organizar. Outra dificuldade aí do amadurecimento. O que eu coloco de revisão de método nessa sessão? Tá? O que eu faço? Que método que eu vou selecionar? Gente, o relatório ele é sobre o quê? Ele é sobre controle. As disciplinas aqui é de controle. Então, o que a gente vai dar foco? Eu tenho que dar foco ao conteúdo de controle relacionado ao meu relatório, ao assunto de desenvolvimento do meu relatório. Beleza, tem que fazer a modelagem em caixa branca de um sistema. Nessa modelagem de caixa branca eu vou precisar lá do teorema dos eixos paralelos. Ok, existe uma teoria de eixos paralelos que você pode apresentar aqui? Pode. Mas isso é o foco do seu relatório? Não. O seu foco ele é de controle. Então você vai dar revisão no seu foco. Você não vai dar revisão de ferramentas auxiliares. Então você fala lá, olha, usando o teorema do eixo paralelo, cita o livro que tem o teorema do eixo paralelo e toca o pau para ali para baixo. Se você está fazendo identificação, você precisaria de quê? O que a gente trabalhou? Método de Miller, método lá de identificação, a resposta do degrau de 3 parâmetros. Isso tem que estar na seção de preliminares. Sintonia de PID lá, para métodos de tabela, né, usando Zierniclo, CH lá, eu nem lembro mais os nomes, CH, mas dentre outros que a gente viu. Então, foca na revisão de métodos, apresente os métodos relacionados a controle que estão envolvidos na sua prática. Vou ter que colocar todos? Não, é impossível. Então, você novamente assume que parte desse conteúdo o cara tem know-how para saber do que você está falando ali. Tá? Por quê? Lembra, é um texto para pessoas técnicas, não é texto para pessoas leigas. Então, em algum momento, você vai ter que tomar a decisão. Falar, olha, isso aqui é muito básico, é de controle, mas isso aqui é muito básico. Então, eu vou assumir que o sujeito conhece isso daqui e vou deixar espaço para eu dar revisão sobre o método de identificação. Pronto. Não dá para colocar tudo. A gente vai ter que escolher e sacrificar alguma coisa. Ok? Bom, e na segunda parte, a gente faz propriamente o desenvolvimento matemático, estabelece as condições para se alcançar os resultados. Aqui também foi outro momento, tá? Muitas vezes, pessoal, não será possível fazer isso aqui 100%. Mas a gente vai conseguir fazer isso aqui quase 100%. Que é o quê? Fazer toda a sua formulação matemática, todo o desenvolvimento de guia de prática, usando variáveis, não usando números. Por quê? Pensem, tá? E criem esse sentimento de tentar usar a substituição numérica para a seção de resultados. Lá você apresenta seus resultados, que é um caso específico que você está tratando. Até então você faz todo o seu desenvolvimento. Todo o seu desenvolvimento do trabalho em função de variáveis. Então você podia pegar lá, por exemplo, tem método de Zierniclo, tem o método de CH para fazer identificação,
dava para fazer o modelo, o método de Miller. Aí você pega o modelo, ambos os modelos vão chegar num sisteminha de primeira ordem ou num sisteminha de segunda, uma função de segunda ordem. E aí, poxa, tanto um modelo quanto o outro modelo vai chegar nessa mesma equação. Então, se você faz isso no seu desenvolvimento, usando equações analíticas, você apresenta a equação uma vez só. Lá em resultado, você escreve assim, olha, para o sistema tal, diante de tais circunstâncias, tais condições, a equação número tal lá, que foi a que a gente citou, a função de transferência genérica. Para o método de Miller, resulta nisso. Para o método de Zier-Nichols, resulta nisso. Acabou. A referência cruzada está aí para ser usada. Sim, Natan, pergunte. Eu queria saber, tipo assim, Lucas, os parâmetros numéricos, por assim dizer, eles devem ser apresentados em forma de texto, em forma de tabela, a critério do autor? Depende da quantidade de informação, Natan. Depende muito, não existe uma regra para isso, para ele ser bem sincero. Você, como autor, você tem que gerenciar isso daí da melhor forma possível. Alguns dados você consegue apresentar em tabelas, outros dados você vai ter que apresentar em texto, outros dados que você gostaria de apresentar em uma tabela, você vai ter que apresentar em texto porque você não tem espaço para colocar uma tabela. Então não existe uma regra para isso. Tá? Você tem que fazer esse gerenciamento vendo o que você tem de espaço para escrever. Lembra que todo texto nosso ele é limitado em termos de página. Tá? A vida real ela é assim. E então você tem que fazer esse gerenciamento. O que você não pode fazer, em hipóteses alguma, é não colocar essa informação numérica no seu texto. A informação numérica ela vai ter que estar lá. Se você está no momento do seu relatório que ele está mais tranquilo, você está conseguindo discutir e apresentar todo o seu ponto de vista na análise que você está desenvolvendo e está tranquilo em relação ao número de páginas, ok, taca a tabela, porque uma tabela é um apelo visual muito organizado para qualquer pessoa fazer uma leitura. Agora, se você está sufocado, você precisa discutir, precisa apresentar esses dados e seu espaço está acabando, passa isso para texto que você ganha espaço para você desenvolver sua discussão. Certo? Beleza aqui, deu ok, beleza. Bom, então tá aqui os resultados. Por fim, resultado e conclusão. Lembrando, os nossos resultados eles são estudos de caso, tá? Então, lembrem, aqui é outro problema gravíssimo que vocês cometiam para mim. Quantas duplas eu tinha semestre passado em análise? Devia ser em torno de umas 14 a 16 ao longo do semestre. Ok? Duplas. Cada dupla trabalhava em um ponto de operação distinto. Cada dupla trabalhava para mim em um ponto de operação distinto. Ou seja, cada dupla tem uma resposta específica. As respostas são parecidas, são semelhantes, mas não são iguais. A gente via isso na constante de tempo. A gente via isso no ganho. Então, tem diferenças aí que a gente precisava ver. E o que o sujeito esquece? No resultado, é estudo de caso. E tinha gente que fazia o relatório para mim e falava assim, olha, o meu grupo está trabalhando no sistema de tanque, no sistema de tanque não, lá no sistema da fanplate, e lá no sistema da fanplate nós estamos trabalhando. Não fala. Aí já metia o projeto de controlador, já metia a identificação, já fazia tudo, já pegava o sinal de controle, que é para manter o sistema no ponto de operação, mandava aquilo lá, mas para tudo isso que ele me apresentou, a primeira informação que devia aparecer foi assim, olha, nós estamos estudando o sistema fanplate e vamos controlá-lo no ponto de operação de 30 graus. Pronto. Para esse ponto de operação, o sinal de controle necessário para levar o sistema até o ponto de operação desejado é 50% do motor lá, que eu não lembro mais unidade. Estou dando só um exemplo aqui. Feito isso, foi aplicado os degraus conforme método lá da seção tal e obteve-se os modelos aqui a partir da análise dos gráficos da figura 52 e obteve-se os modelos
os Nichols e Miller dessa forma aqui, como apresentado a seguir. Pronto. De uma forma simples seria isso. Então, lembra, resultado nosso ele é um estudo de caso. Você tem que dar condições do leitor saber de onde você está partindo, ok? O que você está fazendo e qual é o seu resultado numérico. Lembrando, você tem um suporte anterior analítico para ser usado. Então, usa a referência cruzada. Trabalhe a referência cruzada. Isso é importante para você conseguir fazer um resultado bacana. E conclusão. Aí a conclusão é uma visão geral do trabalho. Você fala de novo, olha, dentro da área você começa quase igual o resumo, tá? Só que muda o tempo verbal porque agora é de conclusão. Então, foi realizado, não que será realizado. Partindo dessa área, o trabalho fez isso, comparou. Nesse caso, os resultados mostram que é isso. Pronto, segue mais ou menos a mesma estrutura da conclusão. Só que agora muda o tempo verbal e você está falando em cima do que foi apresentado e não do que será apresentado. Essa é a principal diferença aí para a conclusão em relação aos demais textos. E referência bibliográfica, que também aparece automaticamente aqui no nosso template do LaTeX. Pessoal, eu tinha deixado isso aqui no semestre passado, depois que eu fiz a correção do primeiro relatório. O maior problema, lógico, tem gente que tem problema com português? Tem. Mas esses problemas só serão resolvidos com prática. A gente não aprende português vendo outra pessoa escrever. Tá? A gente tem que escrever, vai errar, vai chegar a correção, eu vou tentar falar assim, olha, eu errei lá a conjugação verbal do verbo ter. Então vou ter que corrigir isso daqui. E se autopoliciar, não tem outro jeito de aprender. Mas a principal falha da turma, de um modo geral, foi a questão de conseguir organizar o texto, tá? E quando eu digo organizar o texto, eu dou o guia de prática, dou lá 12 questões a serem respondidas no relatório. Pá. Vocês já viram que às vezes uma questão que está lá na questão 7, às vezes eu preciso daquele resultado da questão 7 para resolver, por exemplo, a questão 3. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir a sequência do relatório, lá do guia de prática? Ou você vai seguir uma sequência a qual o leitor consiga entender o que você está fazendo? O guia de prática ele é uma orientação para você desenvolver o que está sendo pedido. Quando você é autor e vai escrever, você tem que escrever para que o leitor entenda. Então, se você precisa apresentar o resultado da questão 7 antes do resultado da questão 4 e da questão 5, apresente o resultado da questão 7 primeiro. Organize a sua sequência de ideias, tá? Isso é super importante e foi aqui a falha de muitas pessoas ao escrever relatório de análise para mim, de laboratório de análise. Por quê? A gente tem que parar, a gente vai escrever um artigo, a gente para, estrutura o texto primeiro, escreve uma primeira versão, depois se for preciso você volta lá, muda algumas coisas ainda, mexe na estrutura. Mas se você não tem uma estrutura pré-estabelecida, você vai fazer uma bagunça que você próprio não irá entender, tá? Então, tentem estruturar. O que eu preciso fazer? Olha, cheguei nesse modelo. Do modelo, qual é o próximo passo? O próximo passo seria que aplicar o método o método lá de Miller para então projetar o controlador. Ok, o seu texto tem que estar nessa sequência. O seu texto ele tem que estar numa sequência tecnicamente correto para a execução do trabalho e não na sequência do que o guia de prática está te solicitando ali. Ok? Então fiquem espertos nisso daqui. Cuidado na seleção de tópicos, né? Que eu já falei disso anteriormente. No desenvolvimento de algum equacionamento, faça isso usando somente variáveis. Deixe a substituição numérica para resultados. Lembre-se de mostrar sempre de onde você está partindo. Se for um processo muito longo,
os resultados principais intermediários que você tem. Se for coisa muito simples, nem resultado intermediário você mostra. Você parte, olha, a partir daqui chego nisso. Se você tem então um equacionamento, lembre-se de sempre usar referência cruzada. Referência cruzada, gente, para escrita de texto é uma ferramenta super importante, tá? Bom, cuidado com a inclusão de gráficos. Quais eram os principais problemas do gráfico? Eu não conseguia ler eixo de gráfico. Eu não conseguia diferenciar. Você tinha lá 5 curvas, uma sobre a outra ou com uma diferença pequenininha, e o gráfico tá lá longe, num zoom horrível. Como que a pessoa vai identificar, conseguir aproximar isso no PDF para comparar qual curva é o quê? Isso quando a curva tinha identificação. Se você está comparando métodos, esses métodos têm que estar no mesmo gráfico. Não adianta criar um gráfico para a figura A, não adianta criar um gráfico para a figura B. Se você está comparando A e B, as duas respostas têm que estar no mesmo gráfico. Tá? Aí eu falei do item 7 agora. Acertar as escalas, se necessário, tá? Dê em zoom. Vocês já fizeram, algumas pessoas já fizeram isso no semestre passado. Dê em zoom em regiões do gráfico ali, para que você tenha condições de fazer a sua discussão e do leitor entender. E outra coisa, que foi muita gente, eu imagino por mau gerenciamento de tempo, ele colocava uma resposta de um controlador, mas não discutia 2 frases daquela figura. Então, para que aquela figura está no texto? Ah, eu coloquei porque você pediu lá a resposta do controlador sobre tal método. Ok, mas eu pedi, era para você implementar e analisar. Se você não analisou, em vez de você gastar tempo fazendo essa implementação do controlador, gasta tempo discutindo o controlador que você conseguiu fazer. Porque um gráfico sem referência no texto, sem discussão, um gráfico, figura, diagrama de controle, pouco nos importa. Muitas vezes essa figura vai fazer pouquíssima diferença no seu texto, porque cabe ao leitor analisar, pensar, sem direção nenhuma, o que você estava querendo mostrar. Então a gente tem que tomar esse cuidado como leitor. Bom, o horário aqui está terminando. Eu vou disponibilizar o PDF para vocês lá no Cigar. E aqui traz aqueles principais erros, tá? Isso aqui é da aula do semestre passado, que foi a correção do primeiro relatório. O que deve e o que não deve. Então tá sempre o errado e o correto dentro dos exemplos aqui. A questão de criar tópicos, né? Bullets aqui para descrever equações, isso aqui é errado. Você não tem espaço para fazer isso no texto. Descreva sempre por linha, em frase. Outra coisa, seção e capítulo, né? Seção, subseção, capítulo, com um único parágrafo. Isso aqui não existe. Com um único parágrafo. Isso não existe. Lembrar sempre de usar referência cruzada, figura abaixo, figura anterior, figura não sei aonde. Isso não existe. A figura número tal faz isso. Pronto. Ou a partir da figura tal tem essa análise a partir do método da seção e usa referência cruzada. Em si é isso. A questão de símbolo de multiplicação. Não existe símbolo de multiplicação para representação de equações matemáticas. A multiplicação aqui é interpretada como uma operação vetorial, tá? Produto entre vetores. Então não usem esse pontinho para falar que você está multiplicando uma variável para outra. Lembra, o seu público ele é técnico, ele sabe fazer operação matemática. Então escreve AX em vez de A.x. Cuidado com o rigor, tá? Lembra, o texto é científico. Você não está mandando mensagem de WhatsApp, você não está escrevendo no Facebook, Instagram, YouTube, seja lá qual rede social você usa. Como que vocês me escrevem a função de transferência tem cada? Olha a informalidade da frase, isso é um absurdo.
Aqui eu deixo como se deve fazer a questão de referência cruzada, de tabela, de figura, certo e errado, né? Lembrando que tabela, figura, algoritmo, a referência aparece sem estar entre parênteses. Única coisa que aparece entre parênteses é a referência de equacionamento, tá? Então, se você tem equacionamento, está referindo-se à equação, o número da equação ela tem que aparecer entre parênteses. Aqui um exemplo de gráfico. De novo, o meu gráfico aqui no slide não está 100%, porque o meu eixo aqui de variáveis está com uma resolução bem ruim. E, novamente, controle. Aqui a gente quer focar no controle. A nossa análise é de controle. Se eu quero controle, eu preciso de analisar sinal de controle. Só estado e a resposta do sistema, eu não consigo analisar nada. Eu preciso de saber por que ele está dando esse overshoot aqui. Para eu saber por que ele está dando esse overshoot, eu preciso de olhar para o meu sinal de controle. Então, o seu gráfico ele tem que ter a resposta desejada ali, né, se for o caso, os estados quando solicitado e o sinal de controle, obrigatoriamente. Nós vamos discutir agora, o projeto de controlador é a resposta do sistema e o sinal de controle. A nossa discussão vai estar em cima disso praticamente todo o curso. Então, os dois têm que aparecer no mesmo gráfico. Usa o subplot aí para a gente poder fazer. Tô deixando lá no SIGA para vocês, né, esse slide. Aqui, para quem ainda não conhece o curso da USP, eu tô deixando o curso de escritas científicas linkado nesse botão. Vou deixar a norma BNT e deixo um texto complementar aqui sobre escrita científica. É um texto pequenininho, tá, gente? No início do semestre, agora vocês podem parar aí um minutinho e ler esse texto sem maiores dificuldades. Então, é isso daí o que eu tinha para falar hoje. Espero ter esclarecido a quem teve dúvida semestre passado, quem foi pego meio desprevenido no semestre passado em relação a essa escrita científica. Eu peço desculpa pelo semestre passado e espero ter conseguido clarear, esclarecer um pouco mais sobre esse tópico aqui, até porque esse tópico será muito importante nesse semestre. Lembrem, as nossas avaliações serão pesadas em relação à escrita. Está valendo 30 pontos cada relatório aí. Sim, Nathan, pergunta aí. Só uma coisa em relação ao zoom, Lucas. Normalmente, quando a gente vai dar um zoom no gráfico, a gente seleciona a região do zoom com um quadradinho pontilhado, alguma coisa assim, e depois dá o zoom. Só que nos meus relatórios do período passado, às vezes ficava muito poluído esse quadradinho pontilhado e eu omitia a região, mas tinha o zoom com os eixos mostrando de qual que era. Não tem diferença não, né? Não, Nathan, se você vê que se realmente está te dando, a imagem está ficando poluída, você tem que tomar a decisão que você tomou. A decisão que você tomou é correta. Se você deu um zoom e no zoom aparece qual é o eixo, tanto X quanto Y, a gente sabe buscar que região que você está analisando, dando zoom ali daquele gráfico. A caixinha em torno de onde você selecionou fica bonitinho, mas se está poluindo, tira ela, porque o que interessa lá é os eixos. Se a gente tem informação de eixo, no caso ali não é nem identificação de qual eixo, porque a gente sabe que a gente tem o eixo X e o eixo Y, é de escala, a gente sabe, estou entre 7,05 e 7,10, por exemplo. Ok, eu sei ir lá no gráfico e ver qual que é a região que você está analisando, eu e qualquer leitor. Então, para essa questão, a sua decisão ela é correta. Foi correta. Ok? Beleza, obrigado. Sim, Arthur. Bom dia, Lucas. Bom dia. Só com uma dúvida quanto ao resumo. Nos relatórios que a gente fez para você de análise semestre passado, a gente não teve esse resumo. A gente vai só no artigo que a gente fez final. A gente vai ter que acrescentar ele agora? Eu fiquei com essa dúvida. Ou você estava passando só para o artigo? Não, eu passei que é a estrutura do relatório. Então eu vou disponibilizar para vocês um modelo novo de relatório, que é o mesmo modelo do ano passado, acrescentado o resumo. Então ele já está na estrutura que será disponibilizada lá no SIGA. Beleza, então. Ok? Obrigado. Então, só atualiza, baixa o arquivo novo para você não continuar com o arquivo errado do ano passado. Sim, beleza. Valeu. Beleza? E pessoal,
reforçando a pergunta, deixa eu ver aqui de quem mandou no chat, e relacionando com a pergunta do Arthur, deixa eu só voltar aqui, do Eduardo. Para o caso do relatório, para quem optar em escrever o relatório, o resumo ele é apenas em português, tá? Para quem optar pelo modelo de artigo, você tem que ter o resumo em inglês, o resumo em português. Não pode mudar a estrutura. Combinado? Claro? Beleza. Então, turma, alguma outra dúvida, algum outro questionamento? Bom, ninguém manifestou, então vou entender que não. Pessoal, próxima aula não chega atrasado, porque eu vou ter que começar a aula no horário, porque é conteúdo novo para vocês. É conteúdo que vocês não veem em teoria, porque eu vou entrar com métodos de identificação, e são métodos de programação, tá? Então eu vou passar uma formulação matemática para que vocês possam estar implementando, desenvolvendo esses métodos de identificação. Aqui sim agora métodos computacionais, tá? Não métodos gráficos como que a gente utilizou no semestre passado. Então é conteúdo novo. Quem chegar atrasado não vai conseguir acompanhar a aula, tá? E vai ter trabalho para estudar isso sozinho depois. Combinado? Então é só um alerta aí para a turma não chegar atrasado demais não. Quem atrasar muito perde o bonde e depois vai ter dificuldade para pegar a disciplina. Combinado assim? Turma, então, obrigado a todos aí pela participação. Faço atualização, subo o vídeo até amanhã, como de costume, com esse material todo. Amanhã à tarde o Siga já está atualizado, tá bom? Amanhã à tarde, início da noite, tá tudo atualizado para vocês lá no Cigar. Um abraço, boa semana. Qualquer dúvida, qualquer informação necessária, me procurem. E-mail, chat, vocês têm os contatos aí. Combinado? Abraço a todos. Abraço, até mais. Valeu. Obrigada, Lucas. Tchau, até mais.